Comigo novamente sua Bíblia, Hebreus 10. Você pode, faça isto. Pode ficar assentado como está. Eu vou ler os versos 24 e 25. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu quero me apegar principalmente nessa porção antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos por o privilégio que temos de ter Tua palavra aberta diante de nossos olhos. Confiamos que o Teu Espírito Santo nos ajudará, a fim de que seja de proveito o estudo da Tua palavra, de forma que o nosso coração e a nossa mente estejam abertos à instrução dada pelo Teu Espírito. Nessa dependência nós oramos agradecidos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Domingo eu fiz um pedido à igreja de que nós escrevi as palavras do pastor, valorizando isso, a presença na casa de Deus constantemente. E no meu pedido eu citei que famílias haviam decidido-se e apoiado o culto de quarta-feira. E essas famílias são vocês, aqueles que têm mantido esse culto vivo, esse culto tão importante para a nossa igreja, esse tempo tão importante para nós. A igreja depende muito do culto de quarta-feira, porque o culto de quarta-feira, ele impede que nós fiquemos a semana inteira sem a comunhão com os nossos irmãos e com Deus na sua casa. E o culto de quarta-feira ele é importante porque nele nós temos um tempo especial para levarmos as questões da nossa igreja diante do nosso Deus. Por exemplo, nesse período o pastor Rômulo está longe, viajando pelos Estados Unidos, e a igreja lembra dele em oração. As nossas igrejas irmãs carecem das nossas orações, da nossa intercessão, nós lembramos dela, os trabalhos ligados à nossa igreja, como a Escola Cristã Jaime Rose, o Fundamento Cristão, o Instituto Bíblico Maranata, tudo isso nós lembramos na quarta-feira. Então, antes de tudo, agradecer o seu apoio a este culto, a sua presença. Alguns de vocês moram distantes da igreja, enfrentam o trânsito, e dia de chuva parece que o nosso trânsito dá uma piorada, né? E vocês vêm ao culto, vocês estão aqui, você percebe que o nosso culto de quarta-feira, ele, não vou dizer que ele é devagar, ele é um pouco menos acelerado, não é? Porque exatamente entendendo isso, viemos do trabalho, enfrentamos o trânsito, alguns vêm direto para cá, então nós mantemos esse tempo para que a nossa alma sinta o refrigério da presença de Deus entre nós. E agora, nesse dia com um problema no ar, não é? Vocês se mostram mais corajosos ainda, e graças a Deus por isso. E o que eu gostaria de dizer a vocês é exatamente isso, irmãos. Graças a Deus pela vida de cada um e encorajá-los a encorajar outros. O texto que nós lemos diz antes, admoestando-nos uns aos outros. Eu acho que você enfrenta o mesmo que eu. Muitas vezes eu preciso ser relembrado, principalmente pela minha esposa, mas por irmãos dessa igreja também, de algumas responsabilidades pessoais que eu tenho, que eu devo mantê-las. Porque é muito fácil deixar elas de lado. E quando a gente começa a deixá-las de lado, sistematicamente nós vamos criando um hábito. Domingo à noite a gente falou sobre hábitos, não é? Maus hábitos. E nós vamos criando um mau hábito de, por exemplo, não vir ao culto de quarta-feira, e nós justificamos isso no nosso coração para prejuízo nosso mesmo. E esse fato de admoestar-nos uns aos outros é importantíssimo. Ou seja, relembrar uns aos outros das nossas responsabilidades, relembrar uns aos outros das questões necessárias à boa saúde espiritual nossa e de nossa família, relembrar uns aos outros da responsabilidade de uns para com os outros. E o verso termina dizendo, quanto mais vedes que se vai aproximando aquele dia. Quando nós percebemos isso, e aquele dia é o dia do arrebatamento, o dia da volta de Cristo, nós percebemos, pelaquilo que estudamos nas Escrituras, que a grande marca destes dias antes da volta de Cristo, que cremos ser os nossos dias, uma dessas grandes marcas é a frieza espiritual.
infelizmente, parece que quanto mais o tempo passa, mais nós encontramos crentes frios espiritualmente. Mais nós encontramos crentes que têm deixado o seu primeiro amor apagar-se e a sua fé não ser aquecida. E como que o primeiro amor e esse amor cristão é mantido e como a fé é aquecida? Não é longe do braseiro, mas junto dos meus irmãos em Cristo. Isso é essencial para mim. Eu sei que eu ouço e já ouvi muitas pessoas dizerem que elas não dependem da igreja para a sua fé. Isso é verdade, porque a fé em Cristo é uma fé pessoal, é verdade. Agora, quanto a manter a saúde de sua fé, não. Nós somos interdependentes, somos um corpo. Não há como manter a minha fé saudável longe da casa de Deus e longe dos meus irmãos. Então, o culto de quarta-feira, a escola dominical, ocupa um espaço precioso nisso. E o que eu quero demonstrar a vocês é como a Bíblia se importa com isso, como a Bíblia nos dirige nessa questão. Eu vou ler 12 versos das Escrituras e eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. O primeiro deles, 1 Pedro 1, 22. Existem algumas características citadas nestes versos que eu vou citar e que eles são importantes para a gente trabalhar com essa questão de reforçar e fortalecer a presença dos crentes na igreja e o nosso papel nisso. 1 Pedro 1, 22 diz: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Então ele começa dizendo sobre a santificação, que é resultado de obedecermos à verdade do Evangelho, aquilo que nos é transmitido nas epístolas. E qual o objetivo disso? Para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Pode faltar muita coisa na igreja. Eu nasci numa igreja extremamente pobre, numa igreja onde as pessoas tinham muita dificuldade para o seu sustento diário, da sua família. A nossa igreja anualmente era invadido pelas águas do rio que cortava a cidade. Eu lembro de um ano, e a nossa igreja ela foi construída com um piso bem alto, mais ou menos na altura da rua, o piso da igreja dá na altura do meu peito. E eu lembro de um ano, não me lembro se 85 ou 86, ou talvez 87, um desses anos, que a água subiu tanto, invadiu a igreja, que quando ela saiu, havia 1 palmo de barro cobrindo todo o chão. Não havia esse piso que cobre a parede, e aquela marca de 1 palmo de barro ficou muito tempo na parede da igreja, até que a gente tivesse condições de pintá-la de novo. Era uma igreja fraca em termos financeiros, ou seja, nós nunca pudemos dar ao nosso pastor aquilo que aquele homem realmente merecia, ele merecia pelo trabalho dele. Mas sabe, em meio a essas dificuldades, deixa eu contar um detalhe que era fantástico. Nós só tínhamos um almoço por ano, no mês de setembro, no aniversário da igreja. Eu não sei se você lembra, mas hoje em dia é tão comum, não é? Eu vou fazer uma propaganda aqui, comer aquele macarrão miojo. Não é comum hoje, a gente compra em qualquer canto, né? Mas era o único dia do ano que a gente comia aquele macarrão. Eu lembro que ele ia embora passando mal. Era um dia de alegria para a igreja. Era o único dia do ano que não tinha culto de noite. Tinha um culto bem extenso de manhã, ele durava entre 3 horas, 3 horas e meia, nós almoçávamos, depois estávamos ali, algo muito simples, não era feito normalmente um frango assado, aquele macarrão gostoso, e a gente ficava junto. A igreja era pobre financeiramente, mas nunca foi pobre em amor. Ela era pobre nas suas condições, mas ela não era pobre na manifestação do amor de uns para com os outros. Isso eu digo por quê? Os tempos podem ser difíceis, os tempos podem ser de escassez, os tempos podem ser de grandes dificuldades, mas há algo que nunca pode diminuir na igreja como desculpa pela dificuldade dos tempos: o amor entre os irmãos. Isso deve ser uma marca constante. Pedro diz:
Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Lembra que no início do verso, ele falou de purificar a alma pela obediência à verdade do Evangelho. E ele inclui essa questão do amor fraternal e diz, amai-vos, mas de uma forma verdadeira, vibrante. E ele vai voltar para a questão da pureza de coração. Como que nós sabemos que a igreja é uma igreja santa? Quando realmente ela ama. Nós dissemos do nosso Deus que Ele é um Deus bom, e essa bondade vem do seu amor. E nós dissemos assim, Deus é sempre bom, isso é verdade, mas nós temos que concluir a verdade bíblica que diz que Deus é sempre bom, porque Ele é sempre santo. Se Ele não fosse sempre santo, Ele não seria sempre bom. Ser bom é a consequência. Ser amoroso é a consequência da ação do Espírito Santo no nosso coração. Você tem vindo ao culto de quarta-feira, vocês têm estado conosco, santifique cada vez mais a sua vida, dedique-se a isso, às coisas do Senhor, e entenda que o resultado disso é um amor fraternal que ocupa verdadeiramente o nosso coração. Se você pode comigo, Gálatas 5,13. Há algo ali que é uma consequência disso, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele está tratando aqui da liberdade que temos em Cristo. Não estamos debaixo do jugo da lei. Mas isso não significa, ele diz, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Aqui, qual é o contexto disso? A lei obrigava certas questões do povo judeu. E esse serviço de uns para com os outros, ou até para com outras pessoas, era algo real. Então, muitas das coisas que eles faziam, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, ajudar os inválidos, era uma obrigação. Era algo que eles tinham que fazer por ordem da lei. Mas Paulo está dizendo, vocês não estão mais debaixo da lei. A lei não te obriga mais a fazer isso, mas tome cuidado. Não use desse fato que a lei não te obriga mais para achar que a tua liberdade é uma liberdade onde você pode esquecer de tudo isso. E é isso que é dar ocasião à carne, ou seja, ao egoísmo. Mas ele diz, olha, mesmo não estão dando debaixo da lei, você está debaixo de outra lei, a que citamos agora, a lei do amor. E por isso ele vai dizer que esse amor nos manda, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés para nos obrigar a algumas coisas que os judeus tinham que fazer. Mas nós estamos debaixo de uma lei muito maior, a lei do Espírito, a lei do amor. E é ela que nos leva a servirmos uns aos outros por esse amor que nós temos uns pelos outros. A igreja é um lugar de serviço, irmãos. Sabe, nós, na língua portuguesa, nós chamamos a nossa reunião de culto. Agora você observa que na língua inglesa não é essa a palavra. Quando vai se tratar desse tempo, qual é a palavra que eles usam? Serviço, serve-se, serviço. É o serviço de domingo. Eu acho que isso se adequa bem mais ao que nós vamos fazer aqui do que dizer que nós viemos assistir o culto. Você já falou, eu vim assistir o culto? A única coisa que você faz aqui não é assistir o culto. Assistir é passivo. Eu vim só olhar. Não, o culto cristão não é isso. O culto cristão é o quê? Serviço. Servirmos uns aos outros. E isso pode ser feito de muitas formas. Há irmãos servindo na música, servindo na projeção, no som, nas classes. Há irmãos servindo aos surdos nesta noite, servindo no coral infantil, servindo de tantas e tantas formas. Você vem à igreja para servir. É essa a mentalidade que temos que ter. Uma mentalidade de serviço, resultado do amor. Se você pode continuar comigo na carta aos Gálatas, o verso 2 vai incluir algo a isso. Gálatas 6, 2. Capítulo 6, verso 2. Ele diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei que nós acabamos de citar, a lei de Cristo. Deixa eu explicar algo aqui. No verso 2 você diz assim, levai as cargas uns dos outros. Talvez você continue a leitura e chegue no verso 5. Mostra o verso 5 para nós. Porque cada um levará a sua própria carga. A Bíblia não está se contradizendo. Num verso ele diz para levarmos as cargas uns dos outros. No outro verso ele diz que cada um levará a sua própria carga. E qual é a diferença disso? Há questões na minha vida que eu necessito da ajuda dos meus irmãos em Cristo. Nós temos irmãos que enfrentam, por exemplo, questões como
Pessoas que vieram do mundo, vieram da drogadição e têm que enfrentar isso. Nós enfrentamos juntos. Mas aquilo que eles sentem, aquilo que eles provam, não tem como repartir. Hoje nós temos um irmão que precisa de nossa ajuda nisso. Mas há um sentido em tudo isso que não tem como repartir a carga dele, é dele. Isso quer dizer que há coisas que dizerão respeito apenas a nós. Mas há fatos que nós podemos repartir uns com os outros. Essas coisas que não há como reparti-las estão no verso 5. Você vai ter que levá-las. Mas no verso 2 diz que há muitas coisas que nós podemos repartir o peso, cumprindo assim a lei do amor de Cristo. Meus irmãos, muita gente na igreja precisa de ajuda. Muita gente na igreja precisa de apoio. Você percebe que entre aqueles que têm se unido a nós, nas últimas semanas, nos últimos meses, tem mais uma criança agora na nossa igreja com necessidades especiais. Graças a Deus por isso. Você já se aproximou da família, tentou apoiar de alguma forma? Não é? A gente percebe o desejo dos avós de trazerem para a igreja. Às vezes a criança não se comporta como nós queremos que faça, mas se aproxime, perceba a dificuldade, a luta. Seja realmente compassivo, amoroso. Ajude a levar essa carga, esse peso de ter que lidar com uma criança especial. Nós temos crianças especiais na nossa igreja e elas nos abençoam ao lembrar-nos realmente da nossa finitude como seres humanos, como nós somos sensíveis. Então não deixe de se aproximar das pessoas na igreja para apoiá-las nas suas lutas e dificuldades. Não é? Nós lembramos, por exemplo, da nossa lista de oração, alguns de nós já estivemos naquela lista. Outros não sabem, mas estarão daqui a algum tempo. E assim nós nos apoiamos e nos fortalecemos. Agora, dentro disso, se você pode seguir agora Efésios capítulo 4, há algo que deve ser feito por todos nós como encorajamento a vir à igreja, com toda humildade e mansidão, Efésios 4:2, e com longanimidade, então ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Na igreja nós somos diferentes. E é interessante como tem sotaques aqui na igreja. Quando a gente canta, a gente observa, desde o coral a toda a igreja cantando, como os nossos sotaques às vezes saem como as palavras, saiam diferentes de uns para os outros. Não sei se você já percebeu isso. Há muitos costumes diferentes, vindo de lugares diferentes. Nem tudo é igual como nós gostaríamos que fosse. Nem tudo é da forma, talvez, que nós gostaríamos que fosse. Por vezes, é da forma que é possível ser, não da forma ideal. Nem tudo nós conseguimos fazer da forma ideal. Por vezes, nós fazemos da forma que é possível humanamente fazer. Lembre-se disso. E suporte as fraquezas uns dos outros. Lembre-se disso. E realmente, em amor, ajude a suportar, ajude a carregar esse peso. Realmente a entender que as coisas, e elas podem melhorar e devem melhorar, mas há questões que nós vamos ter que nos esforçar por resistir e por realmente suportar o peso nas nossas costas, até que Deus nos dê a solução, Deus nos dê o encaminhamento. Irmãos, nem todos nós, e há entre nós pessoas maravilhosas, eu reconheço isso, de um temperamento maravilhoso, de um amor maravilhoso, mas nem todos nós somos assim. Alguns de nós são extremamente difíceis de lidar. Eu estou começando por mim mesmo, não por vocês. Eu sei o quanto é difícil lidar comigo mesmo, eu tenho que lidar comigo mesmo todo dia. Imagino quem não é eu, não é para lidar comigo mesmo. Nem todos nós somos fáceis de tratar. Suporte isso. É valioso aos olhos de Cristo que nós suportemos uns aos outros. Então, agora eu quero que você vá comigo para 1 Tessalonicenses 5:11. É só adiantar mais umas páginas na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:11. E agora isso entra dentro dessas questões que eu tenho dito. Ele vai dizer, por isso exortai-vos uns aos outros
Edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Agora ele nos diz como nós suportamos uns aos outros, como nós convivemos uns com os outros, nas dificuldades e nos problemas que nós temos. Nós não nos esquecemos de exortarmos uns aos outros, porque é isso que nós precisamos. O que é a exortação? É o trabalho realizado pelo Espírito Santo de colocar-se do lado. Então, para nós entendermos por uma figura, o que significa exatamente exortar? Você já carregou o botijão de gás de 13 quilos sozinho, não carregou? O trocinho mais desajeitado. Você coloca aqui no ombro, é desajeitado, que machuca aqui, machuca aqui. Você pega numa orelha, aquele negócio que você pega do lado é uma orelha, né? Você pega numa orelha dele e vai, não é? Você sabia que é mais fácil carregar 2 botijões do que um só? Se você pegar um de cada lado, é bem mais fácil. Mas se você tiver que carregar um, é muito mais fácil carregar 2 pessoas do que você sozinho. A palavra que fala sobre o Espírito Santo ser o nosso paráclito, aquele que nos ajuda, é literalmente isso, aquele que pega na outra orelha e carrega o peso. Ele é o nosso exortador, aquele que vem do lado e diz assim, você precisa de ajuda? Vamos lá então, nós 2 juntos. Isso é exortar. É dar a ajuda necessária no tempo necessário. E a grande marca dessa exortação, de nos corrigirmos e ajudarmos uns aos outros, é que isso nos edifica, isso nos torna o quê? Mais fortes. Literalmente mais fortes. Se você perguntar para as pessoas desse mundo, uma das principais razões que eles não querem vir numa igreja como a nossa, você já imaginou qual é? Você sabe qual é a principal razão que eles dizem que eles não querem vir? É porque aqui eles vão escutar o que eles não querem ouvir. É uma das principais razões. Nós viemos na igreja para muitas vezes escutar o que nós não queremos ouvir, mas que é necessário para a nossa exortação. Para qual objetivo? Edificação. Para você se tornar mais forte, realmente mais firme em tudo isso. E dentro disto entra algo muito importante. Volte comigo para Efésios capítulo 4, eu já estou agora me dirigindo ao final. Efésios 4, 32 é algo que deve permear toda essa atitude que nos envolve. Efésios 4, 32 diz, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, então ele diz, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Aquele que não precisa de perdão é porque ele nunca pecou. Ele nunca errou, ele nunca demonstrou fraqueza. Não é o caso de nenhum de nós. Todos nós, começando por mim, precisamos de perdão de nossos irmãos. Todos nós, tentando fazer o bem, erramos. Você já percebeu isso? Que nós tentamos fazer o certo, tentamos fazer o bem, tentamos fazer o melhor para todos, e nós erramos. E nós erramos por quê? Porque nenhum de nós é o Senhor Jesus Cristo, ele jamais erraria. Ele não, nós sim. O Senhor Jesus Cristo, na sua perfeição, é capaz de fazer isso, nós não. E é por isso que essa ordem é muito clara, e ele ordenou aos seus discípulos quantas vezes precisava perdoar o seu irmão, porque eles estavam achando que eles estavam mandando muito bem tudo isso, né? Pedro sempre na sua ideia de que ele era tão superior, tão bom, ele vai propor isso para Jesus, Jesus propõe uma matemática simples para ele, Pedro, meu amigo, Pedrão, só 70 vezes 7. E daí ele meio que fica confuso nisso, porque ele imagina assim, numa vida inteira, talvez, 70 vezes 7 dá quanto? 490, né? Numa vida inteira, talvez você tenha que perdoar. Se você perdoar uma vez por dia, em 490 dias, terminou a conta, né? Mas daí a explicação vem, não é a vida inteira, é 70 vezes 7 por dia. Todo dia. Será que já teve alguém que a gente teve que perdoar 490 vezes no dia? Não fale do seu marido nem da sua esposa, certo? Isso é obrigação. Perdoar e amar. É para com todos. Literalmente, irmãos, a igreja não anda se nós não praticarmos o perdão. A igreja não vai a lugar nenhum, ela desmorona se nós esquecermos do perdão. Assim como a nossa família desmorona, o nosso casamento desmorona, o relacionamento com os nossos filhos desmorona, se não obedecermos ao perdão. Tem coisas difíceis de perdoar? Tem, mas elas não são impossíveis.
e sempre será o melhor caminho, o do perdão. Nunca o contrário. A igreja de Cristo, ela desmorona, ela não se sustenta se nós não praticarmos o perdão diário entre nós. É essencial isso. E por isso, Romanos 12:10 vai nos dizer o seguinte, nos mostrando como que a gente pode praticar essa verdade de uma forma muito prática. Romanos capítulo 12, versos 10, ela vai lembrar novamente do amor, e ele vai dizer assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, e ele diz, preferindo-vos em honra, como? Uns aos outros. Eu sempre falo aos jovens e adolescentes, ninguém deve receber tanto seu respeito como seu pai ou sua mãe. Você não pode respeitar ninguém mais no mundo que seu pai e sua mãe. Quando você respeita seu pai e sua mãe, fica bem mais simples respeitar os de fora. Os professores, diretores da sua escola, depois aqueles que vão ser autoridade sobre você no trabalho, depois aqueles que são autoridade na cidade, no trânsito do município, a polícia e tudo isso. Você simplesmente vai realmente respeitá-los, porque você sabe a ordem de tudo isso. E é esse preferir, honrar, amar realmente uns aos outros, demonstra que nós começamos isso pela nossa igreja, respeitando uns aos outros. Eu ouvi de um professor, há poucos dias atrás, uma frase muito interessante sobre isso. Ele disse assim, olha, o que nós esperamos de vocês, alunos, é que vocês respeitem os professores, como eles têm também a obrigação de respeitar vocês. Porque o respeito que vocês derem a eles será realmente um incentivo para que eles respeitem ainda mais vocês. A igreja, irmãos, é principalmente um ambiente de respeito. Você não é obrigado a amar ninguém. Você não é obrigado a morrer de amores por alguém. Apesar de que a ordem bíblica é essa, você vai estar em desobediência a ela. Mas você é obrigado, seja a pessoa que for, a respeitá-la. E essa preferência demonstra que eu estou sempre lembrando disso, de respeitar isto. Agora, qual é a atitude no meu coração para que isso seja verdade? Efésios 5:21, se você pode continuar, nós vamos ler apenas mais 2 versículos. Efésios 5, capítulo 5, verso 21 de Efésios, ele vai dizer o seguinte, sujeitai-vos uns aos outros. Olha, mas às vezes é difícil respeitar, ou é difícil amar, honrar uma pessoa assim. Ei, lembre-se que você é igual. Talvez de outra forma, mas você é igual. Lembre-se que não é fácil, muitas vezes, preferir e respeitar, mas aqui a Bíblia fala que isso vai muito além, é sujeitar-se, não sujeitar-se aos erros. Nos erros nós exortamos e admoestamos para que sejam corrigidos. O sujeitar-se aqui quer dizer que o nosso coração ele é tendente a um fato, sempre olhar como se nós estivéssemos acima dos demais. Meu irmão, entre por aquela porta, colocando todos aqueles que estão na sua frente acima de você. Literalmente entre, sujeitando-se a todos. Isso envolve a sua qualidade acadêmica, isso envolve a sua questão financeira, patrimonial, isso envolve quem você é, a sua autoridade. Entre na igreja sujeitando-se a todos, uns aos outros. E o final do verso diz por que nós temos que ser assim. Por causa do temor de Deus. Não esqueça aquilo que Tiago vai dizer, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Entre na igreja com um coração sujeito, humilde, amoroso. Lembre-se de Deus quando você entra aqui. É isto. Lembre-se de Deus quando você olha para as outras pessoas e as observa e procura ser uma bênção na vida deles. E por último, 1 Coríntios capítulo 12, verso 25, vai dizer assim, que nós devemos agir dessa forma, para que não haja divisão do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. É exatamente isso. Jamais pense na nossa igreja, jamais pense nesse grupo de crentes tão faltoso, tão difícil. Nós não somos fáceis. Crentes que muitas vezes falham no amor,
Quando você entra aqui, quando você realmente se une a esse povo, lembre-se disso. Jamais seja um fator de divisão, mas de cuidado mútuo. Uma igreja, acima de tudo, é um lugar onde nós cuidamos uns dos outros. Sempre. Constantemente. Apesar de quem somos. Um cuidado mútuo. Quando na primeira parte do versículo fala que não haja divisão, nós sempre temos que lembrar e estarmos atentos a isso. Considere realmente nunca ser uma pedra de tropeço que cause divisão. A falta de consideração pelos outros, a falta de amor, a falta de compreensão, de apoio, são meios de divisão usados por Satanás. Entre na igreja sabendo que ela é um corpo. Talvez uns precisam de mais ajuda, outros de menos, mas todos iguais. Porque se você continua a leitura do texto, você vai ver que quando algum entre nós é honrado, todos são honrados, e quando algum de nós se machuca, dói, todos doem. Todos sentem, por sermos um corpo em Cristo. Eu quero lhes encorajar, a encorajar outros irmãos para o culto de quarta-feira. A trazer outras pessoas para o culto de quarta-feira. Algumas delas vão estar fazendo um curso nesse período. Lembre-se disso e ore por eles. E assim que terminarem o curso ou compromisso, diga, olha, agora é a sua hora. Hora de vir. Grande parte dos nossos jovens está na faculdade nessa noite. Durante a semana, não podem estar aqui. Isso é uma questão temporária. Daqui a algum tempo eles estarão conosco de novo. Edifique, fortaleça, encoraja. Você pode vir? Venha. O exemplo você está dando. Vocês são o grupo que sempre está aqui. O exemplo vocês dão. Este exemplo agora deve contaminar a nossa igreja dizendo, venha, nós precisamos de você. Realmente esta igreja, ela pode e deve fortalecer ainda mais o culto de quarta-feira em todas as ações que nós citamos aqui e na oração. Vamos orar principalmente por isso. Que Deus levante mais pessoas a estarem conosco aqui nesse dia. Lembre-se disso e que Deus lhe abençoe. Vamos